Alguns de seus principais afluentes estão morrendo. Esse é o assunto de hoje na série comemorativa do Globo Rural número 1000. Nossa reportagem começa em Correntina, lugar onde antigas tradições populares e técnicas de irrigação ainda são preservadas com carinho. Como do bom... Vive em função do rio que passa por aqui em direção ao São Francisco. A cidade tem pouco mais de 15 mil habitantes, mas é famosa em toda a Bahia porque aqui se produz de tudo, graças à fartura de água. Há mais de um século, o povo aprendeu a domar a força do Correntina, desviando seu curso por canais intermináveis, atravessando povoados e percorrendo as lavouras. É uma corrida contra o relógio, porque o Correntina tem pressa de chegar ao São Francisco. A 100 quilômetros da cidade, ele pega carona num outro rio, o Corrente, que também vem do Chapadão dos Gerais. Agora, ninguém segura mais a ânsia de chegar ao velho Chico, onde vão desaguar logo adiante. Adeus, vou embora pra trombar, lá onde Maneca chorou. De lá vou indo pro ramalho, pro vale verde do Iuiú. Mas antes de encontrar o São Francisco, as águas do Correntina abençoam muita gente. Os antigos colonizadores dessa região escolheram a dedo o lugar para erguer a cidade. Correntina fica em frente a uma pequena ilha, cercada pelas corredeiras. É a Praia do Povo. Esse som que começa a invadir as ruas da cidade anuncia que hoje é dia da festa mais importante do lugar. A bandinha chama o povo para a casa do Imperador do Divino, de onde está saindo a procissão do Divino Espírito Santo. O Imperador é o festeiro do ano. Ele vai passar a coroa para o candidato escolhido para a festa do ano que vem. O povo segue em direção à Igreja Matriz. Na mesma ocasião do Divino, acontece a festa de Nossa Senhora do Rosário. Alguns devotos, como essas duas senhoras, percorrem a cidade com a bandeira da Santa. Elas entram nos estabelecimentos comerciais e nas casas. As pessoas beijam a bandeira e pedem a bênção da Santa. Nesse momento, os fiéis se comprimem na igreja para a celebração da Missa do Divino. Depois da homenagem, o povo se reúne na feira. Uma pequena amostra da riqueza dessa região pode ser vista aqui na Feira de Correntina, que acontece em frente ao mercado. É a uva de Santa Maria. Tudo que se vê aqui na feira vem dos vales irrigados pelo rio Correntina. Mas agora, o povo desvia a atenção da feira para acompanhar os reizeiros, que vêm lá atravessando a ponte. O pessoal vai formando uma roda em torno deles. Alguns jogam dinheiro no chão. O homem do tambor tem que apanhar a nota e manter o ritmo. Nas barracas da feira, o freguês encontra de tudo.
raízes, sementes e plantas usadas como remédio. E muitos produtos das indústrias caseiras dos vales dos rios. Um dos mais importantes é a farinha. Seu Albano vem trazendo um saco para vender. Freguesia não falta, basta acertar o preço. E a farinha? É 20 conto. 15 tá bom. Não, é 20 conto. Também tem queijos, doce que vem enrolado em folha de bananeira e a rapadura e a pinga, que vem direto dos engenhos. Tata engenho novo, tá lá que chega povo, bate palma, não dá. Tata engenho novo, tá lá que chega povo, bate palma, não dá. Outro cata camaradinha, passeando, vai lá boa, me contei com coisa boa, pelejando por detrás. Tata viu o bombo rebolando pelo chão, eu vi aquele laridão da usinha de pilar. Tata engenho novo, tá lá que chega povo, bate palma, não dá. Um dos mais famosos é o do seu Bino. Aqui ele produz rapadura de primeira e cachaça também. A que tem mais aceitação é a Bananinha, uma criação de correntina. É uma cachaça destilada 2 vezes. Na segunda destilação, entra a casca de banana amassada. Tata engenho novo, tá lá que chega povo, bate palma, não dá. Outro cata camaradinha, passeando, vai lá boa, me contei com coisa boa, pelejando por detrás. Tata viu o bombo rebolando pelo chão, eu vi aquele laridão. As mulheres que labutam na farinha vão fofocando e contando piadas para passar o tempo. Hoje o povo ficou tudo com medo de falar piadinha, porque são de gente estranha, né? Gente fora. É piada que não pode falar na televisão? É, mais ou menos. No rosto das mais velhas, marcas dos seus antepassados. Os índios mongoiós, massacrados pelos colonizadores. Raimunda Maria da Rocha, 77 anos, é contadora de causos. E quando fala, não gosta de ser interrompida. Cala a boca. É a comunidade, todo mundo ajuda os outros, Nurinha. Eu estava aqui reparando, a senhora limpa só a parte da mandioca e não termina o serviço, por quê? A senhora quer que eu limpe, a senhora vê que cor que fica? Já para limpar tudo, minha mão tá suja, suja a mandioca, vai. Eu tenho que limpar só um pedacinho, só de cada limpo o resto. Ah, é? É. A alegria e a fartura da beira do rio é fruto da água, fonte de vida para essa gente. Mas lá da cidade vem um alerta. A morte dos pequenos rios lá nas cabeceiras já é sentida no leito do correntinho. É o que nós vamos ver daqui a pouco. A importância da água, basta ficar sem ela, não é verdade? Infelizmente é isso que já está acontecendo na região de Correntina, na Bahia. Em vilarejos onde a água era farta, agora virou joia rara. As terras mais valorizadas do oeste baiano estão nas margens dos rios, onde se pode ver a imagem que é o cartão postal da região. Inúmeras rodas d'água gigantes, enfeitando as 2 margens e enchendo o ar com sua música. Aqui se conhece o homem pela roda d'água que possui. Seu Miguel é dono da roda da Ponte Velha, uma das mais altas da região. Tem 6 metros de diâmetro. Com muita simplicidade e didatismo, seu Miguel explica o funcionamento dela. Ela funciona o seguinte. Ela tem essas caixetinhas dela, ela roda, a caixetinha passa embaixo, pega a água e sobe. E joga nessa bica atravessada e agora a bica dessa atravessada vai e joga na outra da frente e a da frente joga nos canos. Só faltou dizer que ela gira graças à força da correnteza. Mas isso é óbvio demais para quem já nasceu ouvindo o canto delas. A distância máxima que a roda leva a água são 100 metros do rio. Vai até naquele canalzinho ali, mas é na marra. Já jogando já metade da água. O original é esse aqui, daqui ele desce. E essa terra aqui, seu Miguel, o que é que o senhor vai plantar aqui? Feijão. Aqui tudo? É, encher tudo de feijão. Tudo feijão aqui? É. E o que é que o senhor planta além do feijão nessa mesma área aí? Milho. Aqui é milho e feijão? É, milho e feijão. Só que tirar o milho e o feijão, arroz. Ah, sei, olha que beleza aqui, olha.
Isso aqui, se não fosse a água dessa roda, esses cachos de banana não estavam tão bonitos assim, né? Tá caindo aqui de pesado. Caindo de banana, tudo bem granadinho. Olha. Essa água aqui é boa demais. O senhor já tem ouvido falar a notícia da seca lá do sertão? Já, tem ouvido sim. Me dá tristeza ver as criações, Maria. Igual outro dia eu vi falando que veio um caminhão de gado aí desse sertão aí, ficou em Correntina. Diz que morreram, não aguentaram a fome nem a sede, de fraqueza. Aqui os gados estão tudo gordos, tão bonitos ainda. Do outro lado do rio está a roda d'água do seu Albano. Ao desviar a água da canaleta, ele faz funcionar esse carneiro hidráulico. Bombinha tocada só com a força da água e que pode jogá-la a 200 metros da margem, na casa dele. Isso é muito bom para a senhora, não é não? Demais da conta. Aqui não tem uma coisa que vai ser melhor para mim que nessa água. O sítio deles é um pequeno paraíso dentro do vale irrigado. Bem do lado da casa, um cenário de caatinga, contrastando com o verde da área irrigada pela roda. Aqui, eles produzem até 3 safras de feijão por ano. O que é que o senhor vai irrigar agora aqui? É o feijão. Vai irrigar esse feijão aqui que está no meio da mandioca, né? Isso. Tá precisando, né? Tá precisando, tá murchando, né? Tem que irrigar. Se não tivesse a roda d'água nessa época do ano, o senhor não produzia nada aqui. Não tá produzindo, né? Nada. Não tem chuva. Chove mesmo só novembro a fevereiro, março. Agora também é época de colheita de cana e de arrancar mandioca. Tudo produzido sem adubo e sem veneno. E veja a qualidade dos produtos. Seu Albano até já instalou um motor a diesel que irriga por aspersão, mas diz que não vai abandonar a roda. A roda d'água, a renda dela é devagarinho, mas não tem despesa. A despesa é muito mínima. E o motor, mesmo que a produção é mais rápida, mas a despesa é muito. Para se manter vivo, o rio Correntina depende muito da chuva e da preservação das cabeceiras. Mas não é isso que está acontecendo. Nos últimos 8 anos, 10 afluentes do Correntina secaram completamente. O impacto do desmatamento e da morte dos rios pode ser sentido aqui na margem do rio Correntina, onde há mais de 30 anos é feito um trabalho de medição da vazão do rio. Esse funcionário do Ministério das Minas e Energia anota todos os dias o índice de chuva da região e o nível de água. O resultado é desastroso. A água tem baixado em média 3 centímetros por ano. E não é preciso ir longe para constatar o desaparecimento dos afluentes do Correntina. A 40 quilômetros daqui, a morte do Ribeirão Cabeceira Grande está deixando a população alarmada. Nós fomos bater numa das casas que fica bem ao lado da nascente seca do rio. Boa tarde, senhor Orozinho. Boa tarde, doutor. É Orozinho? É Orozino. Orozino. Orozino, não. Opa, agora mudou. Possível, né? Quer dizer que possível, Orozino, não, Orozino. Orozino, tá certo. Tudo bom, senhor Orozino? Tudo bom, né? E o pessoal aqui está se virando como agora sem o rio aí, depois que o rio morreu? Depois que o rio morreu, pôs esse poço artesiano aí. Nós estamos servindo com essa água. Tem um poço artesiano. Tem um poço artesiano. Agora vai de roupa daqui 12 quilômetros. Puxa. É só para beber e a servir em casa. Vamos tomar um cafezinho? Vamos. Dá licença então, senhorzinho. Pode, à vontade. A senhora tá boa? Como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem. Conheci isso aqui que atravessava de canoa. Canoa feita de pau, entra dentro eu remava e saía lá do outro lado. Eu não podia atravessar a pé. E hoje tá desse jeito aí. Por que secou? Eu não me entendo, né? E agora eu não me entendo. Não sei se é porque Deus está querendo, se o povo desmatar as cabeceiras dos rios, não sei. Só sei dizer que foi minguando, não sei porquê, né? Durante vários o professor Altair Salles Barbosa, da Universidade Católica de Goiás, é um especialista em cerrado. Filho da região, ele conheceu o rio Cabeceira Grande ainda vivo. E eu, durante muitos anos, cruzei essas cabeceiras aqui. Eram grandes lagoas que existiam aqui na região, que ocupavam até a área onde hoje
corre essa pequena estrada aí que nos conduz até o povoado adiante. Daqui a pouco, você vai entender o porquê desse desastre ecológico. Nós vamos até as cabeceiras devastadas dos afluentes do São Francisco, no oeste da Bahia. E acompanhar o lamento das carpideiras nos funerais de um rio morto. A bacia do Rio São Francisco está localizada na Serra Geral, divisa da Bahia com Goiás e Tocantins. Lá nascem dezenas de pequenos rios. Muitos já secaram totalmente. E veja por quê. Depois de percorrer quase 2.000 quilômetros desde sua nascente na Serra da Canastra, em Minas, o São Francisco entra no estado da Bahia. Na altura de Bom Jesus da Lapa, ele ganha vida nova, porque aqui recebe seus principais afluentes. O maior de todos é o Rio Grande, e antes dele vem o Rio Corrente. Eles nascem nos pés da Serra Geral, a oeste do estado da Bahia. São mais de 50 riachos que se interligam, como se fossem pequenos vasos, alimentando veias maiores. A fonte que alimenta todo esse sistema é a chuva, que ao cair, encontra uma imensa área plana formada pelo Chapadão dos Gerais da Bahia. A água se infiltra e é armazenada embaixo da terra, num imenso lago interior. É assim que nascem os rios dessa região. O problema é que a destruição criminosa do cerrado que cobre os Gerais do oeste da Bahia está matando muitos desses pequenos rios. Com o desmatamento vem a erosão. E a água da chuva, que infiltrava para o lago subterrâneo, agora escorre na flor da terra, carregando a areia. Seguindo o rastro da erosão, nós podemos ver um deserto se formando aqui. A água da chuva acaba carregando toda esta areia para a parte mais baixa do terreno. E veja só onde ela vai parar. Dentro de uma vereda, matando uma nascente. Esse processo, chamado de assoreamento, é o início da morte de um rio. Veja o que aconteceu com o rio Sucuriú, um ribeirão perene, cuja vida agoniza na lama. Seu Catarino, um dos mais antigos daqui, mostra o lugar onde brotava a nascente do Sucuriú. Era muita água? Água muita mesmo, água de rio, juntava peixe aí, ó. O ano inteiro? O ano todo. Nunca secava? Nunca secava. E a vida do pessoal aqui ficou mais difícil agora? Difícil e ruim, porque não tem água, não é? Agora, senhor Catarino, por que esse rio morreu de repente? A morte do rio Sucuriú não é um fenômeno isolado. Vários outros ribeirões que alimentavam os afluentes do rio São Francisco também estão desaparecendo. O doutor Altair Salles Barbosa, da Universidade Católica de Goiás, diz que o principal motivo da morte dos rios foi a derrubada de uma enorme área de cerrado do Chapadão dos Gerais para o plantio de pinos e eucalipto. Você retirando a cobertura natural, você vai afetar o sistema de captação de água. E esse sistema de captação de água, da infiltração da água da chuva, é responsável pela alimentação das nascentes aqui na região. O desmatamento começou na década de 60, quando o antigo IBDF, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, deu grandes incentivos para a implantação dos projetos de reflorestamento. Mas as plantas não se adaptaram na região e as fazendas foram abandonadas. O IBDF dava 60% dos recursos de graça, a fundo perdido, e os 40% restantes só deveriam ser pagos com a venda da madeira.
Como o projeto faliu, ninguém pagou nada. Certas dificuldades. Um dos empresários que resolveu apostar no projeto do IBDF foi o senhor Edgar Cafife, que mora em São Paulo. Ele diz que para liberar os incentivos, a primeira coisa que o IBDF exigia era que a área fosse desmatada. Foi uma abertura muito grande de área nessa época? Foi bastante, perfeitamente. Cada projeto iniciava com 2.500 hectares. Meus vizinhos também, do lado direito e esquerda, também a mesma coisa. Quer dizer, posso lhe dizer, entre 2, 3 fazendas, era tocado mais ou menos entre uns 7, 8 mil hectares de uma vez. Essa era a sede da fazenda dele no Chapadão. Eles tinham uma estrutura gigantesca. Até a energia era própria, tocada por este gerador. Hoje está tudo abandonado. Todo esse prejuízo, né, toda essa desgraça econômica e ecológica poderia ser evitada se fosse ouvida a comunidade científica. No entanto, há grandes incentivos fiscais, né, para áreas onde não há aptidão. As fazendas abandonadas estão virando pastagem para os criadores de gado da região, que por tradição ateiam fogo para fazer rebrotar o capim. Os incêndios se alastram pelas veredas que restaram, queimando os buritis. E ainda continuam funcionando na região fornos para transformar cerrado em carvão. Nós procuramos o escritório local do IBAMA, que assumiu as funções do antigo IBDF, para saber por que a destruição continua. A vontade minha, pessoal mesmo, era travar todos esses desmatamentos, que a gente vê uma região aqui tão rica, com essa mudança de clima, exatamente por causa desse desmatamento. E por que não freia o desmatamento? Nós temos extensões aqui de mais de 5 mil propriedades rurais, para 3 funcionários. A gente não consegue, pelo equipamento que a gente tem um Toyota 85, de vez em quando quebrando, de vez em quando a gente conserta do bolso da gente, para poder rodar quase o tempo todo. À medida que a gente se afasta do Chapadão dos Gerais e segue em direção ao Vale do São Francisco, entramos na zona de transição entre Cerrado e Caatinga. Aqui se pode ver o jatobá, típico do Cerrado, fazendo sombra para o mandacaru, símbolo do sertão nordestino. A população dessa região está assustada, porque as agressões ao ambiente estão trazendo para cá problemas que antes só se via na Caatinga. Nós estamos caminhando em cima do leito seco do Ribeirão do Capão, que é um afluente do rio Arrojado, que fica logo aqui embaixo. Esse rio sempre foi perene? Sempre foi. Aí, com o passar do tempo, houve desmatamento na cabeceira e ele começou a sofrer as consequências, perder a sua potencialidade e agora está totalmente seco. Ele desaguava logo aqui no rio Arrojado. Era um dos alimentadores do rio Arrojado. Hoje já são mais de 8 córregos que desapareceram totalmente. Não desaguam mais nos rios desta região do oeste da Bahia. Um dos responsáveis pela morte do Ribeirão do Capão foi este homem. A nascente ficava dentro do sítio dele. Veja como está hoje. Essa área aqui, quando eu comprei, pensando em plantar, porque aqui é uma área boa, peguei, desmatei isso aqui, plantei arroz. Depois que eu plantei arroz não deu, não produziu direito. E aí o resultado está vendo aí. Desmatou, mas não vale a pena, porque a terra é muito fraca. E além disso, secou a cabeceira, né? Secou a cabeceira. O pessoal da região imaginava que um dia pudesse secar a nascente assim? Não, ninguém não imaginava isso não. Todo mundo fica abismado como é que aconteceu uma coisa dessa. O arrependimento do seu Edmilson veio tarde demais. Agora o Capão é um rio morto. E as famílias dos pequenos agricultores da região estão sofrendo as consequências da falta de água. Esse riacho que passa aqui no sítio do seu Fulgêncio era um dos afluentes do Capão. E agora também está secando, né, seu Fulgêncio? Está secando, sim. Quando tinha água no Capão era muito melhor, né? Era muito melhor porque tinha esse rego d'água aí, nós molhava a cana, esse sitinho aqui tudo eu plantava feijão aqui, colhia arroz, feijão. Agora o rego secou também? Secou, tá? Só tá o rastro dele aí, ó. Seu Fulgêncio, aqui tá ficando igual a Caatinga lá do sertão? Segundo a gente tem as notícias, que eu não conheço lá, aqui tá ficando a mesma coisa. E se
for indo assim, o governo não tomar uma providência séria, muita gente foi nascida e criada aqui, que não tem condição de sair, a tendência é passar muito sofrimento, né? Porque se faltou a água, faltou a vida, né? Aí eu fico doente. Seu Antônio, que é vizinho deles, não se conforma com a situação. Os canal estavam vindo aqui, ó. Igual eu lhe mostrei ali. E aqui agora tem o quê? Não tem nada, porque o ribeirão ali, o rio, não estava funcionando. Vai aqui, ó. Qual é o grão de arroz que existe aqui, meu irmão? Olha. Tem algum grão de arroz que a gente possa colher aqui para servir, para nós ser alimento? Não tem. Não tem, não. Cadê uma espiga de milho para eu chegar e quebrar? Se eu drobar esse pé de milho, cadê a espiga? O que eu vou fazer dentro dessa roça? Cada riacho que seca é uma pequena veia que morre e deixa de irrigar veias maiores, como o rio Correntina. Se nós deixarmos acontecer com a maioria desses rios o que aconteceu com esse aqui, em breve, num tempo muito mais curto do que a gente pode imaginar também, isso vai acontecer com o Rio São Francisco. É só uma questão de tempo. Correntina é o primeiro município do estado da Bahia a lançar este movimento. A profecia lançada pelo professor Altair está conseguindo despertar o espírito preservacionista das autoridades locais. O vereador Vanderlino Araújo, de Correntina, percorre os vilarejos, alertando os agricultores ribeirinhos para este problema. Seu Bino, que é uma criatura... Hoje a reunião está sendo realizada dentro do leito seco do rio Cabeceira Grande e conta com a participação desse grupo de senhoras. São as carpideiras de Correntina, acostumadas a cantar e rezar nos velórios da cidade. Vamos ouvir o canto de lamento pela morte, pelo menos temporária. Elas estão encenando o velório do rio Cabeceira Grande para mexer com o que existe de mais sagrado para essa gente: o espírito religioso e a vida materializada na água, que se torna cada vez mais escassa por aqui. O desaparecimento dos rios acontece com uma rapidez espantosa. As antigas rezas ainda sobrevivem nessa região da Bahia. Mas se a água acabar de vez, aí não vai haver mais condições nem para reza, nem para festas e tradições, nem para nada. Os peixes agonizantes podem ser o derradeiro aviso. Na semana que vem, a gente